A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Embaixadores de Cristo. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like e caso você queira deixar alguma pergunta, dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Eu me chamo Natália Moura e hoje nós vamos dar início a uma nova série chamada Os Dons Espirituais. Todos nós temos dons provenientes de Deus. E os dons espirituais que Deus nos deixou aqui nesta terra para servir as pessoas. Mas hoje eu vou estar falando primeiramente do dom de variedade de línguas. Um dom bastante conhecido que muitas pessoas buscam e ainda não têm. Mas esse é um dom específico para a nossa edificação pessoal. E a palavra do Senhor vai dizer em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então, essa promessa do dom de variedade de línguas, das línguas estranhas, como é conhecido, Jesus deixou para nós, ainda no fim aqui do seu ministério, nesse último recado em que ele deixou para os discípulos. E ele fala no versículo 17 de Lucas 16, que os sinais seguirão aos que crerem, e que no nome dele seriam expulsos os demônios e que falaríamos novas línguas. Então, irmãos, são línguas novas, são línguas que Jesus deixou para a igreja em específico, para nós. E se você ainda não recebeu esse dom, que você não venha desistir de buscá-lo. E esse dom ele é muito importante para a nossa vida, o dom de línguas. Porque quando nós oramos em línguas, quando nós estamos nesse nível de oração mais intensa, nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos revestidos de poder. E o dom de língua é algo muito sobrenatural de Deus, é algo maravilhoso e que você não venha deixar de buscar e de pedir dia após dia esse dom. Há uma diferença entre a língua em que nós falamos no dia do batismo do Espírito Santo, das variedades de línguas que é falado depois. No dia do batismo do Espírito Santo, no dia em que você recebe o batismo de poder, batismo de fogo, você fala em língua como prova que você recebeu o batismo. Muitos creem que o batismo no Espírito Santo, no dia em que você está sendo batizado, que não é acompanhado de línguas, pode ser não acompanhado de línguas. Mas eu creio e na Bíblia nós vemos que as línguas, elas vêm acompanhadas do batismo no Espírito Santo. E comigo mesma, eu fui batizada no Espírito Santo, falei línguas no dia em que eu fui batizada. Várias pessoas falam a mesma coisa no mesmo dia que foi batizado. Falam que falaram em línguas no dia em que foram batizadas, como uma referência, como uma evidência que você foi. E muitas pessoas, depois que são batizadas no Espírito Santo, elas não falam mais em línguas, porque elas não buscaram receber o dom de variedade de línguas. Eu tenho esse dom de variedade de línguas. Muitas pessoas não deixam o Espírito Santo ter acesso ao seu interior. Não deixa que o Espírito Santo trabalhe em você. Às vezes as pessoas têm medo, não entendem o propósito final das línguas. E tem pessoas que falam, que pensam que estão falando em língua, mas não estão. É da carne. Tem pessoas que inventam línguas e tem também pessoas que, de ouvir outras pessoas falarem, tentam manipular, tentam repetir as línguas. Mas, queridos, as línguas estranhas
elas não podem ser aprendidas. Não é uma língua que eu possa escrever e aprender como uma língua, como um idioma humano. As línguas do Espírito Santo é uma língua específica do céu, entre você e Deus. É uma comunicação que você tem entre o seu espírito e o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o dom de línguas. Ele tem um capítulo inteiro. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele fala sobre isso. Olha só o que vai dizer na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2 ao versículo 9. Diz assim: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que o toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, meus queridos, Paulo, ele estava instruindo a igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito os dons ministeriais. Neles são 9 dons principais: dons de sabedoria, dons de conhecimento, dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecia, dom de línguas, variedade. Então, meus queridos, a Bíblia fala muito sobre os dons, né? Principalmente nas cartas de Coríntios. E além desses dons que eu citei aqui, também tem o dom de exortar, o dom de servir, de aconselhar. Existem muitos dons, né? E o dom de línguas, ele é o dom específico para nós, para cada um de nós, para a nossa edificação pessoal. Esse é o único dom que é para nós mesmos e não para as outras pessoas, a não ser que você tenha também o dom de interpretação, né? Como o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios. No versículo 2, ele diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E é realmente assim, quando a gente fala em línguas, a gente não entende o significado das palavras. Eu, por exemplo, eu não entendo o significado das palavras, mas eu sei o propósito daquela oração. Às vezes, quando eu estou orando por alguém e eu começo a falar em línguas, sei o motivo, o propósito daquela oração, o porquê eu estou orando, né, daquela pessoa. É como se Deus me desse essa impressão do motivo. Às vezes você ora por alguém e você não sabe o que é. Ela não falou o que é que você precisa orar, mas você sabe. O Espírito Santo fala para você o que é, e até mesmo durante a oração em línguas você sente essa percepção do que é que você está orando, mas você não sabe a interpretação, mas você sabe o que é. Você tem essa impressão do que é que você está orando em línguas. Eu não sei se acontece com você, mas geralmente comigo é assim. Então, irmãos, o dom de línguas, ele também serve para servir o outro no caso de uma profecia lançada sobre a igreja, que haja uma interpretação sua ou uma interpretação de outra pessoa, né? E é uma língua em mistério, como diz aqui.
É uma língua desconhecida, você não entende, a não ser que o Espírito Santo lhe diga a interpretação. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Exortar, edificar e consolar, a igreja. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, Porque quando a gente está profetizando, quando alguém está profetizando, está liberando uma palavra sobre a igreja, ou é sobre exortação, ou é sobre edificar a igreja, ou é sobre consolar a igreja. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a interpretação. Então, por isso é muito importante quando você for entregar algo de Deus para alguém, se você entregar, às vezes, muitos profetas falam em línguas e depois que falam em línguas, falem na língua a língua natural da pessoa. Quando fala em línguas, fala em português em seguida, fala na sua língua, e isso é uma forma de interpretação, para que a igreja seja edificada. Porque se você ouvir algo e você não souber entender, como vai trazer edificação para você, não é mesmo? E nesse capítulo, que você puder ler em casa com mais tranquilidade, onde você estiver, que você venha ler para você entender melhor, porque é um capítulo bastante longo. Eu não vou estar lendo aqui para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou ler totalmente aqui, E é muito importante esse dom, queridos. É um dom que vai te fortalecer o seu interior, fortalecer a sua vida com Deus. Não desista de pedir a Jesus esse dom. Se você já foi batizado no Espírito Santo e você não falou mais em línguas depois, busque esse dom, porque esse dom foi feito especialmente para cada um de nós de forma individual e todos nós podemos receber, basta você buscar. E essa era a palavra de hoje, desse vídeo, falando sobre os dons espirituais. Em breve eu quero estar fazendo outros vídeos relacionados a esse assunto. Espero que essa palavra tenha trazido edificação para a sua vida e até o próximo vídeo.